tenho uma filha. Quando ela estava com mais ou menos 8 anos, 8 a 9 anos, ela acordava à noite muito assustada, com as mãos nos ouvidos, dizendo que tinha uma voz que xingava a ela e a mim. E isso aconteceu algumas vezes. Eu e meu esposo ficávamos fazendo leitura do Evangelho em voz alta e em prece, até que tudo se acalmasse, o que demorava um bom tempo. Achei que ela fosse manifestar a mediunidade na adolescência, mas até o momento, nada. Hoje, ela tem 14 anos. O que mais me estranhava era o estado febril, que ela ficava toda vez e no dia seguinte não tinha nada. Teria alguma ligação mediúnica com o episódio da febre? Nunca achei nada em nenhuma literatura. Com vocês. Bom, nós temos uma informação de que até os 7 anos de idade, aproximadamente, a criança ela não está totalmente vinculada ainda à vida corporal e, portanto, ela tem percepções espirituais que não necessariamente significam que ela seja médium, mas o espírito ainda traz a capacidade de perceber o mundo que está fora da matéria. Porque durante esse primeiro período, até aproximadamente os 7 anos, o espírito está ainda se acomodando na matéria. Então, tem muitas crianças que, quando são pequenas, idade menor do que essa de 8 anos, fala que tem um amigo invisível, que um amigo... É amigo invisível que chama, né? Amigo... É isso mesmo. Invisível? Aquele amigo que aparece, né? Amigo oculto é o que a gente faz no final do ano. É do presente, é do ano novo. Então, tem aquela personagem com a criança brinca. Nós tivemos um filho quando ele era bem pequeno, não era, Sâmia? Que ele tinha assim, uns 2, 3 anos, acho, por aí, até uns 4. Era 4 anos. Uns 4 anos, né? Que ele ficava com a Sâmia. Amigo imaginário, estão falando aqui. Amigo imaginário, isso mesmo. É imaginário, amigo. Amigo imaginário. Aí esse amigo imaginário, meu filho tinha, ele dizia para a Sâmia, olha, ele está aqui, ele chegou aqui. E a Sâmia, aí, o que é que ele está falando e tal? E ele tinha muito disso. Depois, com o tempo, ele foi crescendo, foi apagando, mas não sumiu. Ele não é médico, pelo menos assim, ostensivamente, não. Né? Era impressionante, ele via, ele descrevia e ele passava para... Ele ficava com o olhar vidrado e ele ia repetir, com 4 anos, ia repetindo o que o espírito falava. E o espírito não entrava em casa, ele ouvia quando estávamos na varanda lá fora, ou no quarto dele, através da janela. Ele dizia, está lá fora, né? Aquela janela de vidro, está lá fora. E ele ia passando o que o espírito ia dizendo. E o espírito dizia, para saber como era espírito, ele disse que está me esperando dormir para eu ir com ele. Ou seja, aguardando ele dormir para desdobrar. Era alguém conhecido. E depois realmente passou, ele cresceu e deixou de ver. Então, até essa janela de 7 anos é uma janela de muita frequência de experiência dessa natureza. Não significa que a criança vá ser médium. Nosso filho, ostensivamente, não é médium. Pode até ter alguma mediunidade, mas não é assim ostensivo. Então, isso que a gente tem na literatura é aproximadamente até os 7 anos. Você fala de 8 anos, então não é uma coisa rígida para dizer assim, olha, é até os 7. Se fizer 7 anos e um dia, acabou. Não, é um processo que vai como que fechando essas comportas. Então, é possível que sua filha tivesse esse tipo de experiências, mas que não caracterizam que ela seria, de fato, médium. Ou talvez ela ainda está com 14, né? Esperar mais um pouco, de repente, ela vai começar a ter algumas percepções mais efetivas em termos de mediunidade. Aí você faz uma segunda pergunta.
se a febre que ela tinha a ver com isso. É bem possível, porque existe a chamada febre emocional. Quando a criança passa por uma tensão nervosa, uma saudade muito grande, uma dor que não é física, ela adoece e ela tem febre. No livro Paulo e Estevão, nós temos 2 episódios de febre na Abigail. Quando acontece a morte do pai e o desaparecimento do irmão, ela tem uma febre de 3 dias, que é quando ela é cuidada por Zacarias e sua esposa. E aí ela segue com eles da cidade lá de Corinto para a estrada de Jope. E uma outra febre que ela tem assemelhada é quando Estevão desencarna, quando ela presencia a desencarnação de Estevão, aí ela vai para casa, o Saulo desaparece, quando ele volta meses depois, o Zacarias conta, ela teve umas febres. Quando ela foi para lá, logo depois, antes de você desaparecer, naquele dia ela teve uma febre, pensou que ela fosse até desencarnar. Então, e ela tinha muita febre, que é de cunho emocional. Então, é possível, sim, que esse estado febril tenha relação com as tensões emocionais que ela vivia nessas ocorrências, né? E com relação à mediunidade dela, ainda está muito cedo para dizer que não, tá? 14 ainda tem muita história para acontecer.